Então, você tem que pesar aí. O que você acha que é mais completo? Uma fonte vegetal que te dá todos os aminoácidos, te dá vitamina, te dá mineral, te dá fibra, te dá fitonutriente, te dá um monte de coisas coloridas, sabores, texturas e uma carne, que vai te dar só aquela cadeia de aminoácidos ali, vai te dar gordura. E o estresse do animal, e o impacto ambiental que aquilo ali gera, e o impacto ético que você está gerando quando você concorda em comprar proteína animal e reproduzir esse modelo absolutamente defasado de agropecuária do Brasil e do mundo, né? Olá, olá! Que bom que você chegou para mais um Papo com a Jo. Eu sou a Giovana Vômaro e você aprende comigo a como encontrar o equilíbrio entre o que o seu corpo precisa e a sua mente quer. E no episódio de hoje, nós vamos conversar como você consegue atingir uma saúde muito mais resistente, simplesmente diminuindo a quantidade de proteína animal na sua dieta. Vamos lá? Vamos começar? Então vamos, gente. Olha, então primeiro eu queria definir para vocês o que são as proteínas animais, né? O que é isso, né? Tem gente que tem uma confusão aí, o que significa proteína animal? Será que é só a carne, o frango, o peixe e só um porco, talvez? Todas as proteínas animais, né? A carne dos animais, de qualquer animal, é considerado proteína animal, tá? Então, rasteja, voa, cisca, anda, caminha pela terra, nada, não importa, é proteína animal. Também é proteína animal se você consumir o ovo e se você consumir leite e derivados, ok? Então, proteína animal está dentro desse arcabouço, é um leque enorme de opções. Tem, nossa, dependendo da região que você tá, do país que você vai ter acesso a outras proteínas animais. Não é só a vaca, o porco, o frango e o peixe. Tem gente que come marisco, tem gente que come caramujo, que come caranguejo, que come cobra, que come pato, enfim, tem diversos animais que a sua carne ou o que vem deles, por exemplo, o ovo que vem dos animais, não é a carne dele, isso tudo é consumido pelo ser humano, tá? Então, proteína animal tá nessa categoria, tá? Quando vem de origem animal. Muito bom. O que mais? Olha, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a nossa sociedade é uma sociedade altamente protein-centered. O que significa uma sociedade protein-centered? Significa que nós somos aficionados por proteína. Já tem uns anos aí que a quantidade de proteína passou a ser, né, o ponto principal do nosso foco nutricional. Então as pessoas olham nutricional, desculpa, na tabela nutricional a quantidade de proteína dos alimentos que elas compram. Elas ficam preocupadas se elas vão ter proteína suficiente naquela refeição. Quando você monta o seu prato, você com certeza, se você já não tirou a proteína animal da sua alimentação ou diminuiu consideravelmente, você começa pensando na sua alimentação, no seu prato, na montagem do seu prato, pela proteína. Então você não começa pelo arroz e o feijão, você começa pela carne, você começa né, por imaginar se aquilo ali vai te dar sustância pensando na proteína animal. E a gente está aqui para desconstruir um pouquinho isso, porque você vai ver como é importante você ficar atento à quantidade de proteínas na sua dieta, tá? Muito bom. Então, uns exemplos que eu gosto muito de dar para mostrar para vocês como nós somos protein-centered, né? Como nós ficamos muito focados na quantidade de proteína na nossa alimentação, é quando você pensa assim, por exemplo, a gente está no iniciozinho de janeiro, né? Então, no Natal ou no Ano Novo, você pensou na sua ceia, certo? E quando você pensou na sua ceia, provavelmente você pensou no peru que você ia assar, você pensou no chester que você ia assar, no pernil que você ia... Você não pensou começou imaginar a sua ceia pela farofa. Você não começou a imaginar pelos acompanhamentos. Você primeiro pensa na proteína principal daquela alimentação, certo? Ah, eu vou assar uma carne, vou assar uma carne com o quê? E não, vamos fazer essas comidas aqui e aí vai ter uma carne de acompanhamento, né? Então é isso que a gente precisa pensar quando a gente começar a focar a nossa visão
sobre alimentação estiver mais focada na saúde preventiva, numa dieta sustentável, numa dieta que seja global, que seja acessível para todo mundo, esse é um ponto de atenção para a gente, porque consumir proteína animal é muito excludente. É excludente em matéria de sociedade, em matéria de acessibilidade, em matéria de economia, em matéria de sustentabilidade. Então, você tem vários impactos relacionados ao consumo exagerado de proteína animal, tá? Eu não estou fazendo apologia aqui para você tirar a proteína animal da sua vida. Não é isso que eu quero, não é isso que é o meu foco aqui. O meu foco é sermos mais conscientes com esse consumo e você vai entender por que já já, tá bom? Muito bom, né? Por que a gente deveria diminuir a quantidade de proteína animal na nossa dieta se eu for focar nesses pontos que eu falei? Sustentabilidade, tal, saúde principalmente, né? Por quê? Porque, olha, para começar, em matéria de saúde, a gente ter um excesso de proteína animal não é interessante. Toda vez que você consome proteína animal, não importa de que fonte, não importa se, eu vou comer caranguejo, eu vou comer camarão, eu vou comer ostra, eu vou comer porco, não importa, o seu corpo não faz diferenciação entre tipos de proteína animal. Se é ovo ou se é leite, para ele é o mesmo, tá? Para o seu corpo é a mesma coisa. Nós, seres humanos, colocamos as proteínas em categorias. A gente acha que, por exemplo, o ovo é uma proteína mais limpa do que a carne não sei, de frango. E aí, mais ainda limpo do que a carne de frango é a carne do peixe, que é uma carne branca. E aí, o porco, às vezes, dependendo, é a última proteína animal na linha de proteínas animais. Isso não existe, tá? Isso aí é um conceito que nós aceitamos, né? Foi imposto, enfim, tem diversas fontes de teorias sobre isso, né? Você tem o espiritismo que fala que a carne branca é mais leve para nós, seres humanos. Você tem a própria indústria da carne querendo que você consuma mais frango, mais ovo, mais isso, porque para eles é mais interessante que você consuma essas proteínas que são mais rentáveis do que você consumir a carne de vaca, por exemplo. Enfim, tem diversas argumentos, diversas cabeças pensantes para fazerem nós acreditarmos que existem proteínas melhores do que outras. E não existe proteína animal melhor do que outra, porque o seu corpo não faz diferenciação. Não importa de onde está vindo aquela proteína animal, tá? Aquela proteína animal vai ser tratada pelo seu corpo da mesma forma. Seja ela a fonte que ela venha, não importa, tá? E o que acontece com a digestão dessa proteína animal, tá? Basicamente, o problema da gente ingerir uma quantidade muito alta de proteína animal é que você, no processo de digestão, sai daquela carne ali, né? Sai daquele processo de digestão alguns resíduos. E esses resíduos são resíduos muito tóxicos para o nosso corpo, tá? Eu vou repetir isso aqui. A digestão da proteína animal, ela tem como resultado resíduos tóxicos para o nosso corpo. E esses resíduos são a amônia, a ureia e o nitrogênio. Então você tem 3 resíduos que são muito tóxicos. Se você já teve contato com amônia, o cheiro da amônia, o cheiro da ureia é muito forte. Imagina isso dentro do seu corpo, tá? E o que acontece é que quem vai limpar o seu corpo, quem vai limpar o seu sangue, quem vai fazer essa filtragem de toxinas para poder eliminar são alguns órgãos muito importantes no nosso corpo, os rins e o fígado. Então prestem atenção nessa quantidade de proteína animal que vocês estão ingerindo, porque vocês podem sobrecarregar o fígado e o rins de vocês exatamente porque vocês precisam deles para fazer essa filtragem da amônia, do nitrogênio e da ureia, tá? São resultantes da digestão natural de proteínas animais do seu corpo, ok? Muito legal. Em matéria de sustentabilidade, a proteína animal é uma das piores coisas, né, para o nosso planeta Terra. Quando a gente fala em sustentabilidade, o que é o conceito de sustentabilidade? Sustentabilidade é o seguinte: é você viver no planeta Terra hoje, sem que você use recursos a mais a ponto de colocar em risco a sobrevivência de gerações futuras. Esse é o conceito de sustentabilidade,
tá? Quando a gente fala que comer carne não é sustentável, significa que os recursos utilizados para a produção da proteína animal geram um impacto no planeta que passa da conta do que a nossa geração precisa e pode usar e começa a causar impactos na vida, né, na possibilidade de vida de gerações futuras. E eu sei que você olha para o planeta hoje e pensa assim, nossa, mas que coisa, né? Meu Deus, como assim? As gerações futuras não podem sobreviver? Meu filho nasceu e tá tudo bem. Ok, mas pensa em 2 e 3 gerações depois de você. De repente, os seus filhos ainda vão ter uma qualidade de vida. Mas gerações que vêm depois deles, os seus netos, os seus bisnetos, já vão viver uma condição muito pior. Se você pensar, né, os nossos pais, os nossos avós sempre falam assim, nossa, no meu tempo era tão isso, eu brincava na rua, fazia isso, fazia aquilo, tinha mais natureza, tomava banho de rio. A gente não pode mais fazer isso. Por quê? Porque a geração dos nossos pais e dos nossos avós tinham hábitos de consumo que eram muito impactantes para a nossa geração. A gente não conseguiu eliminar aqueles impactos e hoje a gente vive numa condição de vida, vou dizer assim, em matéria de em muitas áreas pior, né, em matéria de qualidade, muito pior do que os dos nossos avós e dos nossos bisavós, tá? Com certeza em matéria de natureza, a gente decaiu bastante. Então não é uma proteína, tá, sustentável. Lembrando que você consegue proteína de outros alimentos. Você não precisa da proteína animal como única fonte de proteína para sua alimentação. Existe também proteína em fontes vegetais, tá? E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas o assunto aqui realmente é a gente focar na quantidade de proteína que você está consumindo e como isso tem um impacto severo na sua saúde e como você pode reverter esse quadro quando você diminui a quantidade de proteína animal na sua dieta, tá? O terceiro ponto, no caso, né, é a ética, né? Porque se você pensar em como os animais são, vou dizer vivem não, né? Que nem acho que vivem, né? Eu não sei se você sabe, mas eu já trabalhei na indústria de alimentos, na indústria da carne. Eu fiz parte da segunda maior empresa exportadora, produtora de carne do mundo. E eu trabalhei com eles por quase 5 anos. E a gente tem contato com algumas coisas que o consumidor comum não tem. Então você começa realmente a entender como é feito todo aquele processo de, de pecuária mesmo, né? De como que os animais vivem, como que eles são tratados, como que eles são manuseados, né? Como que aquela carne chega para o nosso consumidor. Na época, né, eu pensava que eu estava alimentando o mundo, que eu estava fazendo parte de uma empresa que exportava proteína animal para quase o mundo inteiro, né? Mais de 110 países. E depois eu comecei a perceber que existia um problema muito sério ali de ética, de animal welfare, que é o nome, né, em inglês para isso, e também de sustentabilidade. Então, o que aconteceu? Os animais não são, assim, exatamente bem tratados, tá? Vou botar dessa maneira, porque quando eu foco muito nesse assunto, as pessoas acham que eu quero convencer as pessoas a virarem veganas. E esse não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui é educar o consumidor, é você entender o que está por trás daquela indústria, porque é obviamente que eles não vão nunca mostrar a verdade, e eu só tive contato com a verdade porque eu trabalhei nessa empresa, e no papel que eu desempenhava, eu visitava as fábricas e eu pude ver, né, por dentro como funcionava, mas tem muitos funcionários que trabalham anos na empresa e nunca tiveram contato com essa realidade, porque não é necessário, então eles vão manter aquilo ali o mais restrito possível, tá? Então a ética de como a gente trata os animais não é a melhor, não é mesmo. Você não consegue ter uma indústria rentável, ter uma indústria que dê dinheiro, se você realmente ficar pensando muito no bem-estar do animal. A galinha quer ciscar, ela quer ficar livre, ciscar e catar minhoca e cuidar dos pintinhos dela. Não é assim que funciona, tá? A carne que nós consumimos não é dessa galinha bonitinha que teve pintinhos e está ciscando no gramado. E, infelizmente, o que acontece é que o marketing dessas empresas sabe disso e usa de palavras muito interessantes para fazer com que nós sejamos convencidos de que aquela
aquela carne, né, ou aquela proteína animal, como por exemplo o ovo, vem de animais felizes e saudáveis. Então você usa free range, você usa que elas são caipira, galinha caipira, você já ouviu isso? Ah, essa daqui é carne de galinha caipira. Esse aqui é ovo de granja, é ovo. Esses são termos para que a gente associe a palavra granja ou a galinha caipira a uma galinha que está solta, que está numa fazenda, que está num sítio. E não é assim que acontece, tá? Isso é só um termo, não existe ninguém, não existe um órgão que olhe os termos que estão na embalagem, e a gente tem uma tendência a confiar na embalagem, e faça um monitoramento se aquilo é real ou não. Não existe, tá? Não existe mesmo. Nada que nenhum órgão que olhe e fala assim, ah, é galinha de granja? Deixa eu ver se essa sua galinha está realmente na granja. O que é granja para você? Né? Pode ser um quadrado não sei, de chão, de cimento, uma grade, a galinha ali dentro, você chama de granja. Não existe ninguém que olhe essa palavra e confirme se isso realmente está acontecendo com aquela galinha, tá? Então, infelizmente, é difícil você encontrar empresas que são fiéis, né, a esse welfare dos animais, ou seja, a essa ética de cuidado com os animais. Então, a gente tem que estar muito consciente das escolhas que estamos fazendo quando a gente se alimenta, tá? Muito legal. O outro ponto, o ponto número 4 aqui, é a qualidade dessas proteínas animais. E, mais uma vez, eu posso dizer para vocês, porque eu trabalhei na indústria da carne e eu sei muito bem como funciona isso, as proteínas animais não são de ótima qualidade, tá? E, infelizmente, isso tá em todos os tipos de proteína animal. Quando você pensa no frango, você pensa que o frango está correndo livre, feliz, tomando sol, ciscando e, né, sendo um frango. E não é assim que acontece, tá? Eles estão num galpão. Um galpão que é tão longo, tão grande, que você não consegue ver o fim. E você tem um mar de galinhas. Um mar de frangos que chamam, né, o tipo de frango é broiler, que é o de abate, que é o que você consome. Você não vê o fim de tantos franguinhos que tem ali. Realmente, assim, é um mar de franguinhos. Esses animais não veem a luz do sol, esses animais não pegam o sol, esses animais não têm onde ciscar, o chão normalmente é um chão de areia, eles não têm como fazer ninho, eles ficam o dia todo com luz acesa. A luz daquele galpão é acesa 24 horas, porque a galinha tem um comportamento natural de comer enquanto é dia. E de noite ela dorme. E se você quer abater aquele animal, você tem 41 dias para fazer com que ele engorde, para fazer com que ele nasça um pintinho e tenha 3, 4, 5 quilos, às vezes até mais, de peso de frango abatido. Então você precisa que ele passe o dia inteiro comendo, tá? Isso gera um estresse nos animais. A gente já sabe que 80% de todos os antibióticos fabricados só nos Estados Unidos vai para a pecuária. Vai para os animais, não vai para ser humano. A gente não está fabricando, a indústria farmacêutica não está fabricando antibióticos para que nós possamos nos defender de vírus, de bactérias, de nada. A indústria farmacêutica está produzindo 80% dos seus antibióticos, pelo menos somente nos Estados Unidos, para a pecuária. Porque os animais ficam doentes, é óbvio, num ambiente onde eles não conseguem sair de cima das próprias fezes, que eles não conseguem socializar de forma natural. As galinhas têm os bicos cortados porque ficam tão estressadas que elas bicam umas às outras. Isso é desde pintinho. Então, assim, o porco em espaços super pequenos, a vaca que não sai daqueles mini celeiros, elas não ficam pastando. Então, assim, você tem uma série de remédios tentando, né, minimizar o estresse dos animais, porque você tem desenvolvimento de doenças sérias, infecciosas, você tem abscessos nos animais, você tem câncer nos animais. E o que acontece quando você vai comer essa carne, quando essa carne chega lá no abatedouro, eles simplesmente passam no facão assim e tiram aquele abscesso, e tiram aquele tumor do animal. E o resto da carne vai ser para seu consumo, tá? Então a qualidade dessa carne não é das melhores. E quando você consome antibiótico através da carne do animal, é como se você estivesse tomando antibiótico também. Quando você vai, por exemplo, no hospital, e tem assim, tá tendo uma super bactéria. Você já ouviu esse termo?
uma super bactéria, uma bactéria hospitalar. O que significa uma bactéria hospitalar? Significa que é uma bactéria que ela conseguiu ser mais forte do que todos os sprays de antissépticos de um hospital. Tipo, a limpeza de um hospital tem que ser uma coisa muito intensa. Eles precisam limpar o ambiente, sei lá quantas vezes. Já viu o médico fazendo cirurgia? Eles lavam os braços até quase os ombros, aí bota a luva, aí bota uma outro negócio, aí bota uma outra luva. Por quê? Porque a bactéria que vive no nosso corpo não pode ter contato com aquele paciente aberto, porque senão o paciente pode ter uma infecção hospitalar e morrer, né? Asepsia. E no caso, quando você tem bactérias resistentes, bactérias hospitalares, elas são resistentes a tudo isso que o médico fez. Ela conseguiu ter uma resistência a todos os antibióticos que a medicina já fez. Porque se você tem uma bactéria no seu corpo, você é paciente do hospital, eles te dão antibiótico. E aí aquela bactéria, se ela vence o antibiótico, ela vai ficando mais forte, ela fica resistente ao antibiótico. Quando você consome a carne de um animal que tomou durante a vida toda antibiótico, você cria resistência para as bactérias. Porque quando você tiver uma infecção, quando você tiver qualquer tipo de bactéria no seu corpo, aquele remedinho que você toma na sua casa, que é um antibiótico, não vai mais fazer efeito. Por quê? Porque o seu corpo está super resistente a antibióticos e isso não é bom. Significa que você precisa de remédios cada vez mais fortes, você precisa de dosagens cada vez mais altas para conseguir combater aquelas infecções bacterianas, tá? Isso é muito sério, porque cada vez mais a gente está tendo superbactérias. E a gente não está tendo uma evolução tão alta assim de antibióticos na indústria farmacêutica, porque existe um limite para o corpo humano para tomar antibióticos, é claro, e elas estão ficando cada vez mais resistentes. Isso tem a ver diretamente com a carne que a gente está consumindo, tá? Muito bom. E o que eu aconselho, então, para a gente diminuir essa quantidade de proteína que está na nossa dieta, que faz parte da nossa dieta? Primeira recomendação que eu faço sempre: procure um profissional para te ajudar a fazer uma transição para a Whole Food Plant-Based. Se você não conhece essa alimentação, cola aqui comigo. Eu estou dando um curso, vou lançar um curso meiozinho de fevereiro para explicar exatamente como você consegue fazer essa transição, como você pode praticar essa alimentação Whole Food Plant-Based, que é uma alimentação de base vegetal. Ela não é vegana, tá? Não é uma alimentação vegana, não precisa ser vegana. Se você quiser, você pode. Eu pratico essa alimentação e sou vegana por opção, mas se eu quisesse, eu não precisava. É porque eu quero, faz sentido com a minha vida. Se você não quer, você não precisa ser vegano, ok? É uma alimentação barata, uma alimentação sustentável, é uma alimentação que vai te dar todas as quantidades ideais de macronutrientes, ou seja, proteínas, carboidratos e a gordura. Então você sabe exatamente a quantidade que você precisa comer de cada coisa e consegue praticar isso com saúde, com liberdade, com sabedoria, tá? Recomendo muito. E no curso eu vou oferecer o que eu vou oferecer, né, no meiozinho de fevereiro. As inscrições não estão abertas ainda, então assim que estiverem abertas eu vou contar para vocês aqui. Mas o que a gente vai fazer é também desconstruir esses comportamentos alimentares que a gente está muito viciado, né? Então, às vezes são nocivos, por exemplo, como uma compulsão alimentar, como, né, um comer emocional e tudo mais, mas muitos são hábitos que a gente faz no automático, e é isso que eu preciso que você tenha consciência quando a gente está falando de proteína animal, tá? Você pode se alimentar melhor, e você pode se alimentar com a dieta que é a mais indicada para o ser humano, que é a Whole Food Plant-Based. E é isso que a gente vai oferecer no curso para você, tá? Você vai aprender a se alimentar com essa alimentação, que, além de tudo, ela é indicada pela ONU, indicada pela Organização Mundial da Saúde, e a comunidade científica apoia. Então, assim, não tem nenhuma contraindicação, e essa é a saída pra gente. Essa é a saída pra gente, porque ela vai realmente te dizer a quantidade que você pode comer e se manter saudável, tá? Para se manter saudável. Ela não é uma dieta radical. Como eu falei, você não precisa tirar completamente a proteína animal da sua dieta. Reduzir a proteína animal na nossa alimentação também tem outros impactos super positivos, né? Primeiro, a gente começa a economizar no mercado. Você compra menos, gasta menos no mercado.
Também, quando você diminui a quantidade de proteína animal que você compra hoje no mercado, você economiza na farmácia de amanhã. Por quê? Porque você deixa de ficar doente, né? A proteína animal, ela realmente tem um impacto muito alto, muito grande na nossa saúde. E eu já comentei aqui com vocês, né? Tem essa série de entrevistas que eu faço com pessoas que transformaram a sua vida através da alimentação whole food plant-based. E elas me deram, né? Algumas dessas pessoas me deram entrevistas aqui, tem no canal, é só procurar. E eles contaram um pouquinho dos efeitos da redução da proteína animal na dieta deles. Eu até anotei algumas coisas aqui para vocês. Eu fui passando, né, as entrevistas e fui anotando o que eles falaram. Ó, redução do mal-estar, mal-estar físico, redução da retenção de líquidos, perda de medidas, melhora na disposição física, melhora na resposta muscular, aumento da testosterona, melhora em quadros inflamatórios. E ontem eu até postei isso aqui no Instagram. A Aline, que foi uma das entrevistadas, ela perdeu 11 quilos. 11 quilos simplesmente tirando a proteína animal, tá? Obviamente que ela fez uma limpeza, né, na alimentação dela, ela pratica alimentação whole food plant-based, mas basicamente ela reduziu de 80% a 90% da quantidade de proteína animal que ela consumia. E perdeu 11 quilos, tá? Isso é inchaço, gente. Isso é inflamação, tá? Porque a ureia, a amônia e o nitrogênio são tóxicos para o seu corpo. E quando você consome alguma coisa tóxica, o que acontece, né? O seu corpo incha, ele coloca mais água, ele retém, coloca não, você coloca água e ele retém essa água para diluir essa toxicidade do seu corpo. Então, se você tem um veneno num copo, por exemplo, e coloca mais água naquele copo, aquele veneno fica diluído. É isso que o seu corpo tenta fazer. Se tem um alimento tóxico dentro do corpo, dentro do seu corpo, uma ureia, amônia e o nitrogênio, o seu corpo retém água para diminuir a toxicidade daquelas substâncias, tá? Por isso que você fica inchado. Por isso que quando você sai de um churrasco, você fica se sentindo pesado. Agora, se você for para um rodízio de massa, de repente não vai ser tão ruim, tá? A testosterona aqui, que eu comentei, o aumento de testosterona está relacionado diretamente com a quantidade de carboidrato que a gente come. Então, quando você sai dessa lógica de low carb, que a low carb são essas dietas que diminuem o carboidrato, e aí você fica com fome, então o que você pode comer se você está diminuindo o carboidrato? Você come mais proteína animal. E isso, no médio e longo prazo, tem um impacto na sua produção de testosterona. As pessoas acabam tendo uma queda de testosterona no organismo. Porque o carboidrato está ligado com a produção de testosterona. Você precisa aumentar a quantidade de carboidrato para aumentar a quantidade de testosterona. Então, quando você faz essas dietas muito loucas, assim, e aumenta muito a quantidade de proteína animal, você tem diversos efeitos no seu corpo. Você tem que estar atento a isso, tá? Você é responsável pela sua saúde. Você é responsável pelo seu bem-estar, tá? Bom, o que acontece também quando a gente fala de redução de proteína animal, né? As pessoas ficam assim, mas eu vou perder nutrientes, né? Eu não quero reduzir a quantidade de proteína animal porque tem tanta coisa na carne boa, né? Que eu vou perder se eu tirar a proteína animal ou se eu reduzir muito a proteína animal. Não vou ficar anêmico, não vou ter problema de B12 e tudo mais. Gente, não existe nada na carne ou em qualquer outra proteína animal que você não consiga encontrar numa fonte vegetal. Nada, não tem nada na carne que você não possa encontrar em outros alimentos vegetais, tá? A primeira coisa que vocês falam mas a cadeia de aminoácidos da proteína animal é mais completa do que a da proteína vegetal. Não é verdade. Não é verdade, tá? Quando você pensa na proteína, a proteína é formada por aminoácidos. É uma cadeia de aminoácidos, um seguido da outra, assim. E o que acontece quando você consome um bife, um peixe, seja lá o que for, essa cadeia vem completa para você. Ela vem num pedaço só. Quando ela vem na fonte vegetal, você precisa combinar esses alimentos. Então, por exemplo, vou dar uma combinação super fácil aqui para você reproduzir na sua casa, e é a mesma quantidade de aminoácidos essenciais, o mesmo assortment, né? O mesmo tipo de aminoácidos que você encontra numa carne, é o arroz e o feijão. Então, combinou o arroz e o feijão, você tem os mesmos aminoácidos que uma proteína animal pode te dar. Então, você não pode dizer que ela é incompleta.
Até porque a proteína animal não vai te dar uma série de vitaminas, minerais e fitonutrientes que a fonte vegetal vai te dar. A proteína animal não tem nada disso. A proteína animal tem os aminoácidos, tem gordura, algumas têm ferro, e é isso, tá? E quando eu falo gordura, é muita gordura. Então, você tem que pesar aí. O que você acha que é mais completo? Uma fonte vegetal que te dá todos os aminoácidos, te dá vitamina, te dá mineral, te dá fibra, te dá fitonutriente, te dá um monte de coisas coloridas, sabores, texturas e uma carne, que vai te dar só aquela cadeia de aminoácidos ali, vai te dar gordura. E o estresse do animal, e o impacto ambiental que aquilo ali gera, e o impacto ético que você está gerando quando você concorda em comprar proteína animal e reproduzir esse modelo absolutamente defasado de agropecuária do Brasil e do mundo, né? Que isso vem do pós-guerra. Então, optar por essa fonte de proteína sem necessidade, porque você não tem necessidade, você pode ir pela fonte vegetal. É uma escolha. Você tem que estar em paz com essa escolha. Você está em paz com essa escolha? Você está feliz que você está propagando esse tipo de raciocínio adiante, que você está reforçando esse tipo de ética, né, da produção da proteína animal no lugar de um brócolis, de um arroz e de um feijão? Você quer consumir a proteína animal? Continue consumindo, mas seja consciente. Faça isso de forma consciente, tá? Saiba que a quantidade ideal para você é a X, saiba que passando disso você está botando a sua saúde em risco, saiba que, poxa, mas eu gosto do sabor, ok, então eu vou consumir essa quantidade aqui, porque essa quantidade é super ok para o meu corpo, faça de forma consciente, tá? É isso que a gente está passando aqui, essa é a mensagem. Muito bom. Depois, né, você tem, assim, algumas vitaminas que as pessoas têm medo, né, de ficar faltando se elas pararem de consumir ou diminuírem a incidência de proteína animal na vida delas. Que é, por exemplo, a B12 e o ferro. A B12, gente, é uma vitamina que ela é processada por bactérias, tá? Então você tem bactérias no meio, tipo, na relva, na floresta, tem bactérias que processam essa vitamina. Você tem contato com essa bactéria e tem contato também com essa vitamina. É assim que a gente fazia antigamente. Antigamente a gente bebia água do riacho, catava cogumelo no chão e comia, pegava maçã da árvore e comia sem lavar. A gente fazia esse tipo de gathering, né? De coletar alimentos que vinham da natureza sem higienização. E aí, o que acontece hoje em dia? A gente lava tudo, a gente esteriliza tudo, a gente joga água em tudo, a gente bota tudo em plástico super protegido e vai vender isso depois no mercado. Então, o contato com essa bactéria não é mais direto. A gente não tem mais contato com a bactéria. E eu não recomendo que você vá comer terra na florestinha, porque você não vai ter contato com a bactéria, pode pegar uma giardia e não vai te adiantar de nada, tá? O negócio é o seguinte, a B12 não precisa, ela não é processada pelo animal. O animal também precisa sair, pastar, beber água do córrego, também precisa botar o pé no chão, também precisa comer a frutinha que caiu no chão e não foi lavada. É assim que ele tem a B12, assim como nós. Só que nem nós e nem o animal faz mais isso, porque a carne que você consome é a carne de confinamento. É aquela que eu comentei. A vaquinha está fechada num celeiro de cimento 24 horas por dia. A galinha está fechada num galpão com outras 29 mil galinhas, né, fechadinha ali, sem poder ciscar, num chão de areia. Então, olha que absurdo, você não consome a proteína, a B12, porque você não tem mais contato com aquela bactéria no seu ambiente natural, mas o animal também não. E aí você come a proteína animal achando que você vai ter a B12. E fique sabendo que é muito comum, é comum não, é altamente difundido, que esses animais de confinamento, esses animais da agropecuária de hoje em dia, têm que tomar suplemento de B12. Eles tomam injeções de B12, porque eles não têm contato com a bactéria mais. Eles não estão lá bebendo água do córrego, eles estão fechados, confinados. Então a gente está comendo um intermediário desnecessário. A gente está comendo a vaquinha para ter acesso a B12, mas ela também não tem. Ela está tomando suplemento. Então a minha questão é, poxa, se eu vou comer a vaca só para ter a B12 e ela está tomando suplemento, eu prefiro pular a vaca e tomar direto o suplemento.
faz mais sentido para mim. Inclusive, é bem mais barato, tá? Em relação ao ferro, as pessoas acham também que o ferro só está na carne, né? Ah, tá com deficiência em ferro, tem que comer carne. Não, tá com deficiência em ferro, vai comer feijão. Tá com deficiência em ferro, vai comer lentilha, vai comer grão de bico, vai comer tahine, que é a pasta de sésamo seed, gergelim, que é a pasta de gergelim, tá? Então, esses alimentos são muito mais ricos em ferro do que a proteína animal. Muito mais. E mais acessível para você também. Existe esse mito do ferro M, que é um ferro diferenciado que teria na proteína animal, e aí essa absorção do ferro M seria mais fácil, né? Ah, o seu corpo absorve melhor o ferro M que está contido na carne, que é diferente do ferro que está contido num brócolis, por exemplo, num feijão, por exemplo. É verdade, são ferros diferentes. Só que quando você pega aquela carne, pegou a carne da vaca, do porco, do frango, do bicho que for, aí você mata aquele animal, limpa aquele animal, aquela carne, aquela carcaça, embala aquela carne, congela e vai mandar para o supermercado. Aí chega no supermercado, descongela. Aí chega na sua casa, você pega aquela carne e congela de novo. Aí você vai tirar da geladeira para descongelar para fazer. Aí você descongela. Esse processo que é fabril, né, de você manusear a carne, limpar a carcaça do animal, fatiar, congelar, chega no outro lugar, ele descongela, você congela de novo. Esse processo faz com que essa matéria diferencial do ferro vindo da carne, que é o ferro M, se perca. Então, quando você vai consumir o ferro daquela carne, ele é o mesmo ferro do brócolis, é o mesmo ferro do feijão. É ferro e ferro, não é mais ferro M, tá? Então, isso acontece porque os processos fabris acontecem no meio e aquele diferencial, tanto é que a carne que você come, né, não tem mais aquela rigidez, não tem mais o sabor se perde, a textura se perde, do que um animal que foi abatido e logo depois você consumiu, tá fresco, a carne tá fresca, tá? Esses processos de congelamento e descongelamento também causam um impacto na qualidade da carne que você está consumindo. E mesmo que você não descongele, você perde, você tira o sangue todo da carne, você tem processos fabris ali. Então, esse ferro M não chega mais pra gente, tá? É o mesmo ferro do feijão. Muito bom. O outro ponto também que está sempre, né, nas paradas de sucesso de pesquisas aqui é a questão da construção da massa muscular. Como se você, para construir a massa muscular, precisasse consumir uma quantidade absurda de proteína animal. E não é assim que funciona, tá? Você não, aumentando a quantidade de proteína animal, não vai gerar uma construção maior de músculos, né, de massa magra no seu corpo. O que vai aumentar a construção de massa magra no seu corpo é você puxar ferro na academia, tá? Se você consumir a mesma quantidade de proteína do Arnold Schwarzenegger, você não vai ficar do tamanho dele. Você só vai ficar do tamanho dele se você for puxar ferro na academia. Você precisa de um estímulo de resistência no seu músculo. Estímulo, puxar ferro mesmo, assim, resistência, ferro, peso, isonomia, né? Fazer o exercício direito, que tem gente aí que faz o exercício todo estranho. Então, arruma um personal trainer, tá? Vai treinar com consciência, vai treinar ali com estímulo controlado, contando os tempos, olhando a forma que você está fazendo, se está fazendo direitinho, com peso. Aí você vai gerar resistência no seu músculo e esse músculo vai crescer. É assim que a gente constrói massa magra. Dizer que você constrói músculo na cozinha é uma besteira dizer isso. É uma besteira falar isso. Você não constrói músculo na cozinha. Você constrói muito mais músculo na cama, dormindo, que você precisa de descanso, e na academia do que na cozinha. Na cozinha você vai fazer batata, que vai te dar mais energia para você puxar ferro na academia. Porque a proteína não te dá energia. Quem te dá energia é o carboidrato, tá? Então, consumir carboidrato vai possibilitar que os seus treinos sejam melhores. Que seus treinos sejam melhores, tá? Porque você vai ter mais energia, você vai ter mais ímpeto de treinar com mais energia se você consumir carboidrato. Se você não consome carboidrato, você vai chegar na academia e vai fazer um treino bunda, vai fazer um treino mole, porque você não tem energia para gastar, tá? Então, quer construir massa magra, não adianta aumentar a quantidade de proteína animal que você consome.
É uma resposta muito fácil. É muito fácil dizer isso, né? Ah, é igual dizer que você vai passar na prova, né? Vou passar na prova porque eu comprei caneta nova. É o mesmo sentido pra mim. Porra, mas como assim, sabe? Você vai passar na prova porque você comprou uma caneta nova, azul, e aí você vai passar no Enem? Não. Você vai passar no Enem se você estudar. Então você vai passar no Enem, você tem que ir pra casa, estudar, fazer todo aquele trabalho mental pra conseguir fazer a prova com a sua caneta azul. Ok. Ou preta, sei lá qual é a cor da caneta. Mas enfim, você não passa na prova porque comprou uma caneta nova. Você não constrói músculo porque você está comendo proteína. Você constrói músculo quando você vai fazer treino de resistência na academia. Vai puxar ferro, tá? Muito bom. O que que a gente não deve fazer quando a gente vai diminuir, então, a quantidade de proteína animal na nossa alimentação? A gente não deve tirar tudo de uma vez, todas as proteínas animais de uma vez. Por quê? Primeiro, que se você gostar muito, você vai estar gerando uma restrição, e quando você gera restrição, o comportamento resposta da restrição alimentar é a compulsão alimentar, tá? A gente não quer isso. Depois, que se você não tem uma dieta rica em outros alimentos, se a sua dieta não é variada, pode ser que você esteja tirando um grupo de alimento muito importante em matéria de quantidade da sua alimentação. E aí você pode ficar com fome, você pode ter problemas, né, de saúde, porque você tirou um grupo enorme de alimentos da sua dieta. Então, qual é a melhor estratégia? A gente aumenta a quantidade de alimentos que você está comendo, aumenta a diversidade de alimentos na sua dieta, para ir tirando aos poucos, para aquela carne, aquela proteína animal ir perdendo lugar. Porque o seu prato está ficando mais colorido, está tendo mais coisas para você colocar ali. Então não tem tanto mais espaço para você colocar a proteína animal. Essa é a melhor estratégia. A gente não tira de uma vez, tá? A gente também não se apoia em substitutos da carne. Então, se você está com vontade de pensar assim, vou tirar um hambúrguer de carne e vou colocar um hambúrguer vegetal. Calma. Vou comprar aquela salsicha vegana. Calma, tá? São produtos processados. Produtos processados não são bacanas. O hambúrguer de frango também não é bom. O hambúrguer de carne não é bom. O hambúrguer vegetal é menos ainda. Menos não, mas é tão ruim quanto. Porque são produtos processados. Você vai estar, de novo, abrindo uma embalagem com um monte de aditivos, com um monte de coisa ali. Então, qual é a estratégia de novo? Você aumentar a quantidade de proteína vegetal na sua dieta, aumentar a diversidade alimentar, para que você não precise de substitutos, tá? A Whole Food Plant-Based tem tudo o que você precisa. Você não precisa de muita proteína animal na sua vida para ter a quantidade de proteína que o seu corpo necessita atingido, tá? Você precisa de muito pouco. Quantas são as pessoas que você conhece que têm deficiência em proteína? Pensa aí, um minuto. Um minuto não, um segundo. Pensa se você conhece alguém que tem deficiência em proteína. Você não conhece. Não tem essa pessoa, não existe essa pessoa, tá? Essa pessoa vai existir. A deficiência em proteína a doença tem um nome, começa com K, é impronunciável para mim, eu não consigo falar essa palavra. Você pode procurar aí no Google doença devido à deficiência de proteína e você vai ver. Essa doença, ela só acontece em países, em lugares onde a inanição é muito intensa. Inanição é pessoas passando fome, tá? Pessoas que não têm alimentos. Então, quando você vai assim na África subsaariana, você tem aquelas fotos daquelas criancinhas que são muito magrinhas, tem um barrigão estufado. Essa é uma característica dessa doença, tá? Agora a gente está tendo também na Síria, porque a guerra da Síria está fazendo as crianças desenvolverem essas doenças porque elas estão há muito tempo com deficiência alimentar. E aí elas estão desenvolvendo essa doença. Então você vê as crianças muito magrinhas e um barrigão, tá? É a única situação que você vai ter deficiência de proteína. Mesmo se você ficar meses morando no mato nossa, não ter um grilo para você comer, você não vai ter deficiência em proteína, tá? É muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque todos os alimentos naturais, todos os alimentos integrais têm uma quantidade de proteína neles. Se você comer uma banana, tem uma quantidade de proteína naquela banana. Se você consumir batata, se você consumir pão de alho que seja, tem uma quantidade de proteína naquele alimento. Você não precisa da proteína animal para ter a quantidade ideal de proteínas que o seu corpo precisa, tá bom? Você não vai ter déficit de proteína, fica tranquilo.
Também o que a gente não deve fazer é se apoiar em suplementos químicos. Não faça isso, tá? Não compre suplemento, whey protein, caseína, proteína da soja, shake de ervilha, iogurte proteico, iogurte, isso tudo são alimentos processados, é químico, não é natural, tá? São alimentos que é pó colorido, isso não serve de nada pra gente, isso vai gerar muito mais uma irritação no seu corpo do que realmente um benefício. E lembra que eu acabei de falar, você não precisa de muita proteína. Uma banana é capaz de te alimentar a quantidade de proteína necessária para você, tá bom? Não existe déficit de proteína em sociedades superalimentadas, e é o nosso caso. Nós vivemos uma sociedade superalimentada. Se você tem acesso à internet, se você está me assistindo agora, ao vivo ou na gravação, você vive numa sociedade superalimentada, tá? Uma sociedade que não é superalimentada é aquela que tem inanição, aquela que tem fome crônica. Não é o nosso caso, tá bom? Muito bacana. Então, como que você vai fazer isso, né? Qual é a minha dica para você diminuir essa quantidade de proteína animal na sua vida de forma clara, consciente e sem traumas? Primeiro, planeje as suas refeições dando foco nos acompanhamentos. Foca nos acompanhamentos. Não começa a montagem do seu prato, a montagem da sua ceia, a montagem do seu encontro de amigos pela proteína animal. Não faça dessa maneira. Faça pelos acompanhamentos. Quando você for fazer o arroz, faz um arroz incrível. Quando você for fazer um feijão, faz um feijão maravilhoso, super bem temperado, né? Faz umas batatas assadas super gostosas, gratinadas, seja lá a forma como você queira, para diminuir a intensidade do foco na proteína animal. Quer consumir a proteína animal? Pô, legal, mas bota como mais um prato ali. O que a gente vê é que a pessoa coloca um esforço enorme para temperar uma carne, para fazer a carne bonita, e aí bota um arroz sem graça do lado. Por quê, gente? Arroz é importante também. Então, pensa nos acompanhamentos primeiro, tá? Coloca a sua energia primeiro nos acompanhamentos para depois você vir com a proteína animal. Outra dica que eu dou: aumentar a quantidade de comida natural, de base vegetal integral. A diversidade que a gente estava falando. Aumenta a quantidade de alimentos. A quantidade não, desculpa. A diversidade de alimentos que você está consumindo. Vai na feira, dá uma olhada. Vai numa feira livre um dia, olha os alimentos que são vendidos ali. Vê se você conhece todos. De repente tem coisas novas que você não conhece. Prove coisas novas. Traga mais diversidade alimentar para você. É bom para o seu organismo. É excelente para a sua saúde. É maravilhoso para o meio ambiente. E você apoia outras empresas. Você apoia outras indústrias. Outros tipos de indústria de alimentos. Que não é a agropecuária que a gente está falando aqui. Tá bom? Outra coisa também muito interessante é você incluir mais temperos nos seus preparos, tá? Nós vemos na cabeça do brasileiro é o quê? Ele tempera com óleo, né? Vai refogar óleo, cebola e alho, e só. Muito uma folha de louro. É isso que a gente usa como tempero. Explore novos temperos. Vai nessas mercearias que vendem temperos e prova as coisas. Traz um saquinho de cada coisa, prova, coloca no arroz, coloca na batata. Vê se tem outras formas de você preparar aqueles alimentos, de trazer cores, de trazer sabores, porque você pode também acabar pensando assim, mas eu uso a carne, não sei, o bacon para temperar o meu feijão sem bacon é horrível, não tem gosto de nada, porque você não está usando tempero, você me desculpa, usa tempero, usa páprica defumada, usa a folha de louro no feijão, usa o alho pra caramba, usa cebola, usa outras coisas no seu feijão, tá? Você pode começar a ensaiar outras maneiras. Nossa, tem uns feijões que são maravilhosos, assim, que não tem 1 grama de carne, não precisa. A carne para saborizar, né? Ela até eu acho aceitável você colocar ali um bacon se você quiser, mas o problema é que você coloca o bacon ali, consome aquele bacon, aquela gordura e ainda vai comer a carne por fora. Então, se você está usando só para temperar, show. Mas se você está usando para temperar e depois vai comer a carne, é muito. Você vai passar da quantidade ideal de proteína animal que você deve se manter, tá? Se limitar para ter saúde e não ter problemas de longevidade, de câncer, de nada disso. Então, essa é a minha recomendação para vocês. Explorar temperos, aumentar a diversidade alimentar, a diversidade alimentar
E quando você pensar assim, poxa, eu tenho ainda ovo na minha geladeira, eu tenho ainda queijo na minha geladeira. Você está a fim de diminuir a quantidade de proteína animal? Não compre quando terminar. Não renove a compra com mais proteína animal, tá? Mantém ali, tá? Tem aquilo ali, ok. Quando você sentir vontade, quando você quiser comer aquele pedacinho de carne, aí você vai lá, compra um pedacinho de carne e faz. Se você tiver na sua geladeira, você vai se obrigar a usar, porque ele estraga rápido, né? Você não pode deixar a carne na geladeira por 3 semanas. Ela vai estragar. E aí, se você congela, descongela, congela, descongela, isso também estraga. Então, deixe para comprar para quando você realmente quiser comer, quando você realmente for usar. Não tenha sempre uma proteína animal na geladeira, porque isso vai forçar você a comer. Não renove essa compra, tá? Terminou, ótimo, acabou aqui essa compra do mês, já terminei de consumi-la, não vou renovar e comprar mais. Faça aos poucos, mas faça com passos constantes essa diminuição de proteína animal. Vocês vão ver que vai ter um impacto muito positivo na saúde, no corpo, na cabeça e até no seu bem-estar mesmo como sociedade, porque você vai sentir que você não está mais gerando um impacto negativo para a sustentabilidade do planeta, para a nossa sociedade também, porque pensa a quantidade bom, isso é um outro assunto, né? De trabalhadores que vivem uma vida horrorosa dentro dessas empresas de abate animal, tá? Então isso tudo melhora muito quando você passa a diminuir a quantidade de proteína animal na sua dieta, tá bom? Esse é o meu recado de hoje. Obrigado pela companhia. Gente, obrigado, um beijão.